Boa noite! Boa noite a quem vem chegando. Nós estamos aqui online para o nosso segundo Move Chat. Boa noite a todos. Hoje nós temos um Move Chat super especial. Nós vamos aqui receber a Patrícia Cunha, do A Paz no Prato. Vamos estar juntos aí para a gente fazer uma discussão bem legal sobre a ceia de Natal, os valores nutritivos, os valores espirituais desse momento tão importante do nosso ano. Boa noite a todos que vêm chegando. Muito feliz pela participação de vocês desde já. Hoje a gente tem também o lançamento do nosso e-book. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós tivemos a colaboração preciosíssima da Patrícia. Ela foi assim uma enormidade, né? Ela foi espetacular em trazer todo o apoio e toda a orientação, receitas fantásticas. O e-book tá lindo, tá uma delícia e a gente vai ficar super feliz hoje de compartilhar isso com todos. Bem-vindos todos, bem-vindos e bem-vindas. Tô aqui me organizando, deixando as coisas prontinhas. E assim que a Patrícia entrar, vou chamar ela aqui para entrar com a gente. Espero que todos tenham tido aí um bom final de semana. Estamos começando essa semana com bastante energia. E eu tô aqui a caráter, porque a Nath falou que tinha que vir de Natal, né, usar vermelho. Então eu já exagerei, viu, Nath? Já vim aqui com árvore e tudo. Não prendeu direito, porque a gente vai fazendo as coisas improvisado. Mas a ideia é essa. Deixa eu ver, acabei de achar a Patrícia, peraí. Vamos lá. Esperando ela entrar. Aí. Oi, Patrícia. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo direitinho? Estou. E você está me ouvindo bem? Tudo certo. Que bom. Obrigada, minha querida, por aceitar participar aqui com a gente. É uma alegria muito grande contar contigo. Aliás, foi uma parceria maravilhosa essa semana aí para a gente finalizar esse e-book. E estou muito feliz de poder contar contigo aí para futuros projetos, porque com certeza eles virão. Com certeza. Que bom. Pati, a gente está aqui hoje com esse trabalho, né? O MoveChat é um trabalho novo que nós estamos iniciando, ele faz parte do grupo de lives que o Move realiza. Nós temos as Move Lives, em que a gente conta com convidados e trata de assuntos bastante pertinentes dentro da doutrina, na questão da ética animal espírita. Nós temos também os nossos Move Talks, que já é uma conversa envolvendo mais pessoas, acontece sempre no YouTube. E estamos inaugurando aí o nosso Move Chat, né? E não, nem sempre a gente vai ter convidados, isso vai ser uma coisa mais esporádica, mas a ideia é que o Move Chat seja um momento assim que nós vamos dialogar mais com o público, né? A proposta é que as pessoas participem mais, que as pessoas se engajem na conversa, mandem perguntas. A gente tem aí embaixo um ponto de interrogação, que é um lugar específico para mandar a pergunta, tá, pessoal? Então, às vezes vocês colocam nos comentários, a gente não consegue acompanhar direito. Então, quer fazer uma pergunta, manda nesse ponto de interrogação que tem aí embaixo no nosso Instagram, tá? E aí eu vou receber isso numa caixa de perguntas, vou poder ler, vou poder abrir e expor a pergunta aqui para que a gente possa também dialogar. É importante, não é verdade? Enfim, então a gente tem esse trabalho que está aí forte. Já fizemos 50 Move Lives, que já passamos desse número desde março. Então é um trabalho que começou com a pandemia e vai seguir adiante, sempre com temas, com pessoas. E o Move Chat, uma vez por mês, né, trazendo questões. A gente vai engajar o pessoal com enquetes, com perguntas, dúvidas que vocês tiverem, alguma coisa que vocês queiram mandar pela nossa mensagem ali no privado, mandem, tá? Às vezes pode virar um Move Chat. Então, estejam com a gente, vai ser basicamente eu e a Natália que vão conduzir isso, e é muita alegria que é mais uma frente de trabalho do Move. Essa semana também nós vamos ter Move Talk, tá? Então, vamos ficar bem ligado, que a gente vai colocando aqui nos nossos stories tudo que estiver acontecendo no Move. O trabalho está bem grande, ainda bem que a gente tem bastantes braços aí para segurar e levar adiante, mas, acima de tudo, nosso querido Pai Francisco, né? Bom, gente, já fiz a merchan.
Eu acho que agora é hora da gente iniciar. Que bom que estamos aqui. Patrícia, a gente começa sempre com uma prece, né? Vamos iniciar com a prece, que aí a gente já vai na carreira do papo, né? Demos um tempinho aí para o pessoal juntar, ir chegando e outros virão. Então vamos procurar elevar os nossos pensamentos nesta hora, pedindo as bênçãos de nosso querido Pai Francisco, para que ele possa iluminar o nosso trabalho nessa noite e nós estejamos assim, bem unidas e bem unidos com todos esses bons espíritos que acolhem os nossos propósitos mais íntimos de transformação, de transição alimentar, de renovação dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, que tudo isso é um trabalho conjunto, é um trabalho que se dá no nosso espírito, esse espírito imortal que nós somos e que nós agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos. Então, pedindo as bênçãos para a nossa Move Chat, para todos nós que estamos aqui seguindo, para todos nós que estamos acompanhando, que haja luz em nossos corações. Graças a Deus. Bom, gente, pessoal que está entrando, nosso aceno aí coletivo. Patrícia, você quer falar um pouquinho do Paz no Prato? Porque a parceria, assim, a Patrícia já fez uma live conosco sobre a Paz no Prato, né? E está lá guardada no nosso IGTV, quem quiser ver, foi uma live maravilhosa. Mas faz um resuminho, assim, só para a gente se localizar, que talvez tenha gente que não conheça, né? Então, o nosso projeto é novo, né? O nosso projeto fez 1 ano, agora em março de 2020. Nós estávamos preparados para comemorar com um evento de rua, e acabou que a pandemia nos tolhiu disso, e aí nós nos engajamos numa outra proposta durante a pandemia. Mas o objetivo principal do nosso trabalho é essa divulgação da alimentação 100% vegetal, em todo o seu contexto, compassivo, de sustentabilidade, de humanidade, né? Então a gente diz que o nosso projeto é um projeto pelos seres humanos, animais e pelo planeta. E o que mais nos encantou que o nosso projeto, não sei se você sabe, Ju, mas a ideia de fazer o Paz no Prato surgiu no primeiro MOVE, no primeiro congresso do MOVE aqui em Petrópolis. Então, porque essa ideia que vocês têm, esse respeito pelo tempo do outro, essa linguagem não violenta, é tudo que a gente acredita. Então, no nosso projeto, basta que a pessoa apoie a nossa ideia e ele pode ser um voluntário. E nós temos várias ações de divulgação, levando comida 100% vegetal em ações sociais, fizemos a nossa ceia vegana de rua, que foi maravilhosa. Esse ano estamos com distribuição de cesta básica, em função da pandemia, né? E até vou dar uma explicadinha aqui, porque algumas pessoas questionam a gente, por que na nossa cesta básica vai leite em pó de vaca, né? Então, realmente, parece no primeiro momento que é uma coisa que não tem coerência. Acontece que mudança de hábito é educação. E você não tem como, numa pandemia, onde você não pode unir as pessoas para informar e instruir, retirar o leite, que é um alimento que sustenta as crianças nutricionalmente. Num momento como esse não seria possível. O que a gente fez? Então, a gente tem essa carta enorme, são mais de 500 famílias, que no futuro nós vamos ensinar maneiras mais saudáveis, compassivas, de alimentar seus filhos. Mas, nesse momento, a gente não tinha outra alternativa. Né? É um alimento importante para crianças até 6 anos, e a gente acabou incluindo esse alimento na nossa cesta básica, mas a nossa intenção é a intenção de educá-los no futuro com toda essa proposta de levar alimentação, né, para todas as classes sociais. Isso. Para quem não sabe, Patrícia é nutricionista de mão cheia, né? Então, o trabalho dela, a preocupação justamente com as crianças e que o trabalho tenha aí condições, vou tirar, que tenha condições aí de sustentar essas pessoas, né? Às vezes a gente não tem opção, como você está colocando, e a gente acaba tendo que receber o que tem para hoje, né, Patrícia? E seguir adiante. Eu acho que o trabalho mesmo é devagar, né? Ele vai sendo feito pelas beiradas, então a necessidade nesse momento, com certeza, não é de ansiedade, né? Para a gente querer virar as coisas e mudar, mas estamos pouco a pouco ganhando terreno, não é uma modinha, é uma tendência, né? É isso que a gente está muito claro na nossa cabeça.
Então, como nós estamos fazendo uma transição planetária, e essa transição ela é lenta, mas ao mesmo tempo ela vai se processando no íntimo das pessoas, o importante é que a gente consiga trazer essa mensagem, né? Levar essa clareza de que aos poucos a gente pode substituir, a gente pode melhorar, a gente pode ampliar a nossa cartela de sabores. E falando em cartela de sabores, o nosso e-book, ele foi criado assim de uma forma colaborativa e ele trouxe algumas receitas fantásticas. Assim, o que a gente pode pensar dentro da questão da ceia de Natal que seja fundamental? A gente colocou algumas perguntas hoje nos stories e foi interessante, né? Fizemos uma pequena enquete e as pessoas nos retornaram o seguinte, Paty, que a ceia de Natal é um momento de amor, é um momento em que as pessoas estão envolvidas, né? Estão reunidas, trazendo assim uma solidariedade, tem um aspecto de doação, enfim, isso foi muito importante. E essa questão de pensar a ceia desse modo é algo bastante presente na nossa cultura hoje, mas não necessariamente isso se aplica à mesa, né? Então, quando a gente vai trabalhar a questão da mesa e entender esse aspecto para os seres não humanos, é que acaba gerando algumas dificuldades de entendimento, principalmente com aqueles que não estão ainda dispostos a fazer uma transição, dispostos a modificar, e vem a questão do veganismo ou do vegetarianismo, né, que está fazendo a transição aí, o vegetarianismo, desde aqueles que ainda consomem ovos, leites, até chegar ao vegetarianismo puro, com alguns olhos assim meio suspeitos e tal. Então, qual é a dificuldade que a gente tem hoje, assim? O que você pensa na montagem de um prato, né? Na montagem de a gente montar, melhor dizendo, um cardápio para a nossa ceia de Natal, nossa ceia de Ano Novo, por exemplo. Qual que é a dificuldade que você, como nutricionista, enxerga nisso? Eu enxergo que a dificuldade ela é cultural. Uhum. Porque a de prática, ela realmente não existe. Se a gente tiver a mente aberta... Eu estava pensando hoje de tarde, antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, quantas opções de proteína animal normalmente as pessoas consomem? É frango, é carne bovina, é peixe, né? Aves, outras aves, peru, chete, independente de Natal. São apenas 3 ou 4 que as pessoas têm acesso. O peixe, por exemplo, aqui em Petrópolis, a gente come pouquíssimo peixe, porque não é uma cidade de praia, o peixe que tem de boa qualidade é caro. Aí as pessoas não conseguem entender que, tirando essas 3 coisinhas, nós temos um universo, né? Então, quando a gente pensa em proteína, as proteínas de origem vegetal, elas são bem variadas e fazem coisas muito mais versáteis do que a proteína de origem animal. Então, é mesmo uma questão muito cultural, né? Até na faculdade a gente estuda, o cardápio é criado a partir do alimento de origem animal. Começa pela proteína. É lagarto? O que vai combinar com o lagarto? Então, olha que conceito. É quebrar paradigmas, né? Então, quando a gente fala assim, dá uma chance para o veganismo, é você abrir a sua mente e pensar um pouco fora da caixa. Na nossa ceia de Natal, a gente fez um cardápio que era um salpicão de frango vegetal, tá? Fizemos um arroz colorido, que é uma coisa que tem em toda a ceia de Natal e não tem nada de animal. Fizemos uma quiche de ariporó, que não leva nada de animal. Fizemos um falafel, aquele bolinho de origem árabe, e duas sobremesas, um pavê de amendoim e outro de maracujá. E as pessoas falavam assim, mas os moradores de rua não vão gostar dessa comida, eles vão querer comer frango com maionese. E olha, foi um sucesso absoluto. Então, acho que falta um pouco de flexibilidade, né? E criatividade e uma abertura mental mesmo, porque as opções são muito mais variadas, muito mesmo. Isso é uma coisa que você colocou que é muito sério, realmente. A pessoa começa a criar uma ceia de Natal em torno do peru, né? Porque aí vai a farofa, que geralmente tem um bacon, tem alguma coisa ali temperada, e os outros pratos vão todos complementar aquele que vai no centro da mesa, que é o nosso irmão que realmente acabou sendo aí, né, morto ou matado, como o Rafa prefere, antes que ele fale, é matado, Ju. Mas enfim, que acabou sendo matado, né? Acabou sendo posto ali como um prato principal. E é interessante que quando você estava montando ali o cardápio para o nosso e-book, eu achei bem legal porque, lógico, tem os antepastos,
né? E aí você pensava o prato principal, em alguns momentos, não era algo que eu imaginaria como prato principal, né? Então, é interessante porque as receitas, elas vão se, assim, ganham a importância, talvez, em termos de mais nutrição. Como é que você consegue, como é que você fala assim, olha, em torno do que eu vou construir esse cardápio? Eu queria entender um pouco o processo teu para você criar os cardápios. Eu construo, eu pessoalmente, né? Não sei se isso é uma prática geral, porque não existem ainda tantas nutricionistas vegetarianas e veganas Uhum. para que possa até discutir essas questões mais a nível profissional. Eu penso sempre assim, colocar no prato principal uma coisa que remeta à memória afetiva de prato principal. Então, vai ser um assado, um empadão, alguma coisa com cara de prato principal. Aquela coisa que a gente pergunta para a mãe: o que tem para o almoço hoje? Lasanha, Uhum. empadão. Então, aí, após escolher esse prato principal, eu vou olhar se os ingredientes dele e são de prato principal, porque na alimentação onívora, o prato principal é sempre proteico, que Uhum. já não ocorre com a gente. Sim. No nosso e-book, tem pratos principais que não são absolutamente Preto de proteicos. batatas, por exemplo. Eu olhei e você colocou ele como principal. Eu falei, nossa! E ele é a surpresa de batata, é principal e é proteico, porque ele Uhum. tem recheio de grão de bico e de tofu. Então, ele Uhum. leva 2 tipos de proteína. Eu tenho um conceito quando eu atendo, agora eu não atendo mais clinicamente, Uhum. mas atendo muito assim para ajudar na transição. Eu sempre busco colocar 2 fontes de proteína vegetal nas grandes refeições, por causa da quantidade. Né? Então, às vezes, a pessoa ela vai fazer, por exemplo, uma quiche que a massa é com grão de bico. Grão de bico é uma excelente fonte de proteína. Mas, talvez, na porção de quiche que ela vai retirar, o que vai ter de proteína? O grão de bico da massa, o leite vegetal pode ser proteico, pode ser fonte de carboidrato. Se ele for de aveia, se ele for de inhame, ele já não é proteico. Uhum. Então, eu gosto de colocar 2 fontes em cada refeição, para que você tenha bastante segurança. E dar uma salpicada nos topzinhos assim proteicos. Então, você pode ver que os cardápios eu comecei espalhando proteína por todos os pratos, sendo mais concentrado em alguns, está no prato principal, né? Sim. E procuro escolher pratos que fizessem uma analogia com o que as pessoas consideram. Por exemplo, o surpresa de batata seria um escondidinho de frango com catupiry, Sim. né? E nós fizemos a nossa surpresa de batata recheada de grão de bico com tofu piri, que você pode fazer coberta de batata ou ter uma ousadia calórica de jogar uma batata palha, né? Aí cada um é que vai saber Sim. aquilo que agrada mais, né? Mas é num conceito meio assim mesmo, de tentar fazer o prato principal ter uma memória afetiva com aquilo que a gente considera a refeição mais gostosa, aquela que todo mundo está doido para experimentar, que é a lasanha da tia, é o assado da avó, aquela coisa que tem aquela memória afetiva. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, a ceia de Natal é igual todos os anos. Todos os anos a minha família pede as mesmas coisas. Eu falo, gente, que vocês não comem isso durante o ano, mas é uma salada de não sei o quê, é uma salada de não sei o quê, e um prato principal. É muito, assim, cultural isso, né? Uhum. E aí, É super. É super cultural mesmo. E assim, eu estava aqui pensando exatamente nisso, porque você falou uma pincelada de proteínas, aqui havia algumas fibras, algumas coisas que foram surgindo nas receitas, super interessantes. E assim, a gente consegue anotar, por exemplo, proteína na sobremesa, né? Então você fala, nossa, mas sobremesa não era para ser só doce, não era para ser só carboidrato, uma coisa super calórica e tal. E não, nem todas as sobremesas são calóricas. E quando você anota, né? Você colocou ali as instruções, olha, toma cuidado, com moderação, né? Mas é interessante que a gente conseguiu anotar essas sutilezas de ter a proteína por exemplo, na pera, né? Eu coloquei pera ao vinho com creme fraiche. Uma receita que eu acabei passando para a gente agregar aqui. Então, o que acontece? Eu olhei e falei assim, mas nossa, eu não tinha pensado, né, que era uma proteína usar ali o creme fraiche da forma como ele é feito, agregando mais um valor proteico àquele cardápio, né? Então, esse pensamento de poder realmente construir um cardápio a partir
dessa variação de elementos e colocando uma pincelada de uma coisinha aqui, uma pincelada ali, e construindo essa riqueza toda, é que foi realmente fascinante nesse trabalho. Porque apesar de a gente fazer o trabalho assim, mais, vamos dizer, braçal, né, diante do que você trouxe, né, da criação dos cardápios, foi interessante poder acompanhar essa construção. E realmente, né, vamos colocar aí, pessoal, coloquem aí, qual que é a receita de família afetiva que a Patrícia colocou. Anotem aí pra gente, falem para nós, em casa, o que é que vocês adoram para comer nas festas de Natal, mesmo, ou que vocês sentem falta. Ou que vocês sentem falta. A gente se organiza aqui ao vivo, hein? Aqui ao vivo, mas é assim mesmo. Que a gente veganiza na hora. Eu queria falar uma coisa a respeito disso, que você falou da proteína enquanto o pessoal escreve. Eu trabalhei na UFRJ há 30 anos e dava muito curso de alimentação vegetariana para as residentes de nutrição. Então, eu sempre falava assim, alimentação vegetariana é onde está o óleo. Você tem que olhar o cardápio e descobrir onde está a proteína. Às vezes não é no prato principal. Uhum. E no prato, nós fazemos muito curso para ensinar as pessoas a equilibrar o cardápio. E é uma coisa que eu bato muito, reconhecer grupo de alimento. É importante. Vou fazer abobrinha recheada com alho poró, com creme de leite de aveia. Nossa, super delicioso, mas não tem proteína nenhuma. Então, se eu sei conhecer que esse prato principal, saboroso, gostoso, que eu adoro, não tem proteína, eu vou saber colocar proteína, porque eu sei quem são as proteínas, num outro local do meu cardápio. Aí eu vou acompanhar com arroz de lentilha, eu vou fazer uma salada de feijão fradinho, de multigrão, vou botar uma semente de abóbora, né? Então, isso que é importante. É preciso reconhecer os grupos alimentares para você poder ter liberdade. Eu sempre trabalhei assim. O paciente tem que ter autonomia. Você escolhe minimamente 3 vezes por dia o que você vai comer. Sim. Então, você precisa conhecer os nutrientes. Senão, como você vai montar o seu cardápio? Você vai ficar dependendo de lista de substituição que a gente dá no consultório. Uhum. É muito, né? Muito pouco. Gente, é importante conhecer. Com certeza. O pessoal começou a escrever aí. Gente, aproveitem, coloquem aí qual que é a receita afetiva que vocês têm no Natal, no Ano Novo. O pessoal está discutindo em torno das passas. Pessoal, passas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas passas é ótimo, eu sou a favor das passas. Mas, enfim, o pessoal falou aqui, rabanada, por exemplo. Rabanada dá para veganizar fácil, né? Nossa! Não tem nem graça. Essa foi fácil. Então, mas o pessoal acho que ficou curioso. Quem faz rabanada aí, sabe fazer vegana, gente? Coloca aí. Olha, é tão simples, sabe por quê? As pessoas maximizam muito a importância do ovo nas receitas. Uhum. O bolo sem ovo, e sem ovo de linhaça, sem ovo de chia, só com bicarbonato e vinagre é mega fofinho. Então é aquele bolo que você faz, não dá satisfação. Ninguém nem vai perguntar, nem vai sentir a falta do ovo, né? Uhum. Então, por exemplo, na rabanada, o ovo é dispensável. Se você fizer eu gosto de fazer com mix de leite. Eu misturo um pouquinho de leite de castanha com um pouquinho de leite de coco, coloco um pouquinho de baunilha e eu vou passar ali a minha rabanada, né? E vou fazer ou na antiaderente ou assada no forno. Eu fiz ano passado já empanada no açúcar com canela e assada no forno. Ficou top, porque o açúcar com a canela deu uma derretida, uma caramelizada, e a umidade, né, do leite de castanha com leite de coco ficou maravilhoso. Muito bom mesmo. Você pode fazer na frigideira antiaderente, pode fritar, se for do seu gosto, né? E cada um dá aquela umedecida. Gosto mais molinha, gosto mais sequinha. Da mesma forma que a gente faz na tradicional. Vai colocar mais leite? Ou não. É isso. Coloca, se você gosta de uma coisa mais docinha, você pode até colocar um pouco de açúcar nesse leite, embora eu não ache necessário, porque o açúcar vai envolver, já vai trazer um sabor bem adocicado, né? Mas para quem gosta de fazer com leite condensado, aquela formiguinha, já coloca um pouquinho também de açúcar ali no seu preparado de leite. E é muito simples. Essa é fácil, gente. Essa é fácil, mas sabe que tá uma discussão aí que parece que no Rio Grande do Sul não tem rabanada. Olha só. Para a gente passar o Natal. Que tristeza. Nossa Senhora. Felipe, você tá ferrado, Felipe.
Bom, mas enfim, olha, falar no rabanado, o salpicão é uma receita que tem sido veganizada bastante já, né? Já até meio que já virou uma receita vegana também, né? Bom, e é legal que você pode fazer. O salpicão tradicional é só gosto de frango. A gente faz salpicão de tofu defumado. Nós fazemos salpicão com frango vegetal, que é a base de glúten ou de soja, que já é um produto um pouquinho industrializado, mas também tem que ter aquele equilíbrio, né? A gente pode fazer salpicão com cogumelos frescos, pode fazer de mil maneiras. São muitas as coisas que podem entrar no lugar desse frango e você tem um salpicão completamente diferente, Nossa, é uma né? delícia, né? Frango, Com né? passas, né? Com passas, sem passas, passas à parte, passas por cima. Passas por cima. Até a Patrícia concorda, gente. Mas enfim. De passa é muito ferro, Não, passas é muito dá para colocar maçãs e tirar as passas, porque a gente também respeita, né? Isso faz parte também de comer sem violência, né? Faz parte. Ah, sim, também também estão dizendo que tem salpicão com jaca. carne de jaca, gente, muito, muito apropriado. Nossa, Muito apropriado. tremendo. Olha só, né? Tá bom. Salpicão e torta fria, Felipe. Ok. Olha, uma coisa que é, assim, maionese também foi mencionado. Maionese é uma outra coisa que hoje a gente consegue preparar uma maionese caseira e não ficar dependendo de ovos, né? Isso é uma coisa que, gente... Vou dar uma dica da maionese caseira para reduzir valor calórico, ficar prática de fazer. Qualquer maionese. Pode ser a base de aquafaba ou pode ser a base de qualquer leite vegetal. 100 ml de qualquer leite vegetal ou a aquafaba, que fica em torno de 50, 70 ml da latinha de ervilha ou do próprio grão. Só que o grão de bico, quem vai fazer, tem que dar aquela reduzida, né? Não é para fazer com aquela água líquida. Então, você vai bater isso no liquidificador até ficar branquinho, vai colocar os seus temperinhos preferenciais. E o segredo é, em vez de ficar jogando óleo até virar, você coloca meia xícara de óleo e uma pitada de goma xantana. Emulsifica na hora, estabiliza, tá? E dá uma cremosidade e reduz a caloria. Nossa Senhora, tá anotadésimo aqui. Vocês anotaram? Senão vocês vão ter que assistir de novo, gente. Assisti a live 2 vezes hoje. Mas eu acho no nosso e-book tem a maionese de aquafaba, eu acho que é nossa dica da goma xantana, hein? Sim, tem sim. Tem uma maionese de aquafaba. Eu vi alguém falando de pavê aí também. No nosso e-book tem um pavê? Pavê Prestígio. Ninguém vai passar batido, ninguém vai passar sem pra ver, vai comer, vai pra ver, tudo certinho. O e-book dessa vez tá, ó. Meu Deus do céu. Vocês imaginam que cada cardápio, gente, tem 2 opções de antepasto e 2 opções de sobremesa. Então, assim... Eu adoro sobremesa. Esse Natal, né? Acho que a única coisa que... Onde compra a goma xantana... A goma xantana, geralmente, assim, aqui em São Paulo a gente acaba comprando em zona cerealista ou em locais que vendem a granel. Às vezes você acha também já envelopado tudo, mas... Aqui eu não sei quem está de Petrópolis assistindo a gente, aqui nas nossas lojinhas habituais, Via Verde, Preta, Grão da Terra, todas têm goma xantana. É bem fácil de achar. Sim, sim. Muito fácil. E com certeza ela tem esse papel emulsificante, não é caro, viu, gente? Não é uma coisa E ela também é muito boa para poder você dar estabilidade a mix de farinha sem glúten. Tá? Você colocar um pouco de goma xantana no mix de farinha sem glúten, dá uma estabilidade e melhora a receita. Isso. E olha só, também falaram de arroz à piemontese. Essa receita eu não conheço, vocês me desculpem. Não sei o que vai em arroz à piemontese. Hã? A arroz piemontese é a coisa mais fácil de fazer. Aqui em casa eu tenho um arroz que eu chamo de arroz cremoso, que é aquele sobrou da geladeira. Então, melhor coisa para você fazer o arroz piemontese ou o arroz daquele que você quer fazer um arroz cremosinho que tem uma cara de risoto, mas não foi feito com arroz arbóreo. O arrozinho que sobrou. O legume que você tiver em casa, um pouquinho de alho poró, aquilo que você gosta, né? Que está sobrando, é um champignon, o que você quiser. Você vai fazer um bom refogadinho. Eu tenho uma dica, gente, que é tudo na minha vida. Eu já tive empresa de congelado e esse era o chão da minha empresa.
cebola caramelizada. Eu caramelizo cebola no azeite até ela ficar transparente. Depois eu transformo isso num purê para temperar as coisas. Então dá um sabor suave, maravilhoso. Então, esse arrozinho, você pega, carameliza bastante a cebola. Se você não gosta pedaçuda, você processa. Mistura no teu arrozinho, nos teus legumes e refoga. E para dar aquela cremosidade do amor, do amor, é um amor mesmo, né? Do arroz à piemontese, você pode colocar leite de castanha com levedura nutricional, que dá uma cremosidade intensa. Se você for fazer com outro leite menos cremoso, como, por exemplo, um leite de semente de girassol, que não é tão cremoso, você pode dar a cremosidade colocando um pouquinho de polvilho azedo, alguma coisa, ou usar um queijo cremoso vegetal. Por exemplo, um de inhame, ou o próprio tofu piri, qualquer queijo cremoso que você coloque nesse arroz e mistura, ele vai dar uma cremosidade maravilhosa. E temperinho, que é a vida da gente, né, Ju? Nossa. Temperinho. Você gosta bastante de lemon pepper, né? Não, gente, é um caminho sem volta. Você entrou no caminho do lemon pepper. O saborzinho azedo, né? É uma delícia. Principalmente quando você combina, quando a gente combina no prato, assim, o saborzinho, né? É um pouco ácido, um pouco azedinho, mistura o docinho, faz aquele umami, né? Que na hora que você põe na boca, você faz... Né? Isso aqui é uma... a coisa mais, assim, mais maravilhosa é que há um tempo atrás a gente não tinha comida vegana na qualidade que nós temos hoje. Nós não temos tantas assim, receitas compartilhadas, né, da qualidade que a gente tem hoje. Antes era mais gororoba natureba mesmo. O pessoal olhava e falava assim, eu vou virar vegano desse jeito, comendo essas coisas. Hoje, assim, a quantidade de pessoas que têm criado receitas e têm, muitas vezes, adaptado receitas afetivas, né, para o veganismo, assim, gente, tá uma riqueza. Nós não podemos, assim, ficar para trás em nada, e não ficaremos, tá? A gente, alguns hábitos nossos, que talvez algumas pessoas mencionaram aqui, tender e chester, que eram comidas que também tinham o hábito de se alimentar delas, né? E agora, com a transição alimentar, estão deixando para trás, a gente consegue produzir coisas maravilhosas. A Nath, por exemplo, mencionou que o pecado vegano, né? Eles colocaram lá no perfil deles uma receita de peru vegano. E faz um formato bem interessante. Eles usaram uma tigela, recheado ele com salsão, assim, uma série de coisas, e o tofu por fora. E foi ao forno isso, né? Então, assim, dá pra gente fazer pratos nutricionalmente riquíssimos, com sabor, com qualidade, que você leva à mesa e não parece jamais uma gororoba. Muito pelo contrário, a gente come com os olhos, não é, Patrícia? Com certeza. Eu vou dar uma dica aqui de veganizar a proteína. A proteína mais importante do vegetariano são as leguminosas, né? Então, qualquer tipo de feijão, grão de bico, lentilha, eles se adaptam muito a fazer massas que podem se transformar absolutamente em tudo aquilo que você deseja. Então, se você quiser fazer uma coisa com cara de tender, né? Você vai pegar, vai cozinhar uma leguminosa da sua preferência, vai processar, temperar, use essa cebolinha caramelizada que é top, limão, que é maravilha, tempera ela e dá liga com farinha de mandioca. De todas as farinhas que eu experimentei enquanto eu tinha empresa, a farinha que dá a liga mais leve, que não fica aquele empatucado, é a farinha de mandioca. Com pouca quantidade, ela tem um poder de bastante absorção de líquido. Então, ela te permite moldar um rocambole, ou pegar e fazer uma bola, como se fosse um tender, e riscar com a faca e botar cravo. E é isso, gente. O molho de damasco com champanhe. Vamos ousar, né? A comida vegetariana é para ousar, é para criar. Você pega a ideia e vai transformando. Então, quando você faz essa massa e você abre e coloca o recheio que você quiser, pode ser um purê cremoso e dentro uma coisa mais assim, vamos dizer, mais pedaçuda, como um shiitake fresco, porque a gente fala de preço, mas eu fico pensando assim, você compra 1 quilo de carne e ela reduz muito. Mas olha, um pacote de grão de bico, eu fazia 26 hambúrguer desse tamanho de lanchonete. Gente, 26 hambúrguer.
porque vai te durar no freezer muita coisa. E o grão de bico é caro. Divide e vê quanto que vai sair o per capita do preço do hambúrguer de carne, qualquer uma, e o de leguminosa. O feijão vermelho é caro, mas olha o que ele rende, ele cresce 3 vezes depois que ele demole e cozinha. Então não tem essa preocupação. Aí, com o que você está economizando, você pode ousar de colocar uns 50 graminhas de um shiitake ou de um Paris, para dar uma crocância e colocar o resto, uma abobrinha ralada, que é bem barata. A comida vegetariana, ela não é cara. Não. É uma questão de desviar o valor. Outro dia eu fui ao mercado com a minha filha é vegetariana, eu sou vegana e meu marido é onívoro. Nós fomos ao mercado, meu marido estava doente, a gente foi sozinho. E ele come carne. E a gente falou, olha, pela lista de compra, eu falei, vai sair caro esse mercado, mas quando a gente passou no caixa, minha filha falou, mãe, nem foi caro. Eu falei, realmente, quando a gente chegou no táxi, gente, nós não compramos a carne e o frango, por isso que saiu barato. A gente só comprou as comidas que a gente comia e esquecemos do marido. Então, a carne está com preço muito elevado. Então, não tem essa de que é tudo caro. Não é tudo caro, não, gente. A gente tem substituições muito mais em conta. Mixes de leite, né? A castanha de caju tá cara. Mistura com o leite de amendoim cru, que também não tem sabor. Se você quer sabor, faz com amendoim torrado. Você que vai escolher o seu café com leite, que é com gosto de amendoim, é com amendoim torrado. Quer com gosto suave, faz com amendoim cru. Né? Então, é uma coisa, gente, é uma infinidade de sabores, sabe? É muito simples. Eu acho que nós estamos vivendo tempos muito felizes. Né? Muito. Desde 81, quando eu me formei, 81, meu trabalho foi sobre alimentação vegetariana na minha conclusão de curso. Gente, naquele tempo, comida vegetariana era praticamente macrobiótica. Era arroz integral, aveia cozida na água. Era difícil, você não conseguia, porque você perdia muito disso que a gente tem hoje, que é o prazer de comer. Exato. Né? Exato. Comida da gente, a minha irmã que fala, você come gemendo. Eu falei, eu como gemendo, que tá muito bom. Você uma coisa tá bom. Aí você fala, nossa, gente, que delícia. Então, hoje em dia, tem um conhecimento, eu não digo nem produto industrializado, não. É a culinária que se desenvolveu e abriu para todo mundo esse universo de possibilidades. Né? Muito bom. Isso aí. Gente, quem mais come gemendo aí pode colocar aí, ó. Eu! E com certeza a gente também come muita coisa que a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Uma delícia, né? Uma delícia. Você superior ao que você esperava. Né? Outro dia eu fiz esse arroz doido aí com leite de semente de abóbora. Gente, mas surpreendeu. Nossa. Que a semente de abóbora tem um gostinho diferente. Menina, falei, gente, surpreendeu, que maravilha. Sim. Sabe, assim, a gente mesmo se surpreende como o negócio ficou gostoso. É muito bom. Macarrão, aquele macarrão que eu te falei que a gente acabou não colocando. Sim. Né? Aquele macarrão que é creme de cenoura com bolonhesa de lentilha. Não colocamos. É uma massa. Não colocamos, é verdade. Não, colocamos aqui no lugar. A gente tem muito e-book para fazer, viu, Ju? A gente tem muita receita para colocar aí. Nossa, olha, fantástico, porque é tanta coisa que a gente está, assim, eu tenho aprendido muito, né? E aí a gente está, assim, de todas as maneiras crescendo e assim, nesse aprendizado dos alimentos, e eu acho que essa é a coisa mais preciosa, porque quando você começa a fazer a transição alimentar, a gente se interessa mais pelo alimento. A gente se preocupa mais com a origem dele e com a combinação dele. Como é que você trabalha isso na cozinha? Porque numa vida de um onívoro, realmente, é muito mais fácil fazer mercado. Porque você já tem os corredores preparados, né? Você tem lá os corredores das carnes, dos embutidos, você tem os corredores dos queijos, você tem então, assim, você vai passando um atrás do outro, você vai pegando tudo. Agora, quando você vai fazer a transição alimentar, você tem que ir caminhando por aqueles espaços de tortura e sofrimento, literalmente, para você encontrar algum produto e que você fala assim, isso daqui, vou combinar com este outro aqui, vou trazer essa proteína, vou trazer essas folhas, vou trazer... E aí a gente vai combinando e quando você vê o teu carrinho e realmente você vai passar lá no caixa, assim, é uma coisa que eu adoro olhar, eu adoro. Eu olho toda a fila de caixas
eu vejo que a montanha, né, montanha de plásticos e embalagens e tudo aquilo pré-pronto já, né, para que a pessoa simplesmente vá colocar aquilo para dentro e dizer, gosto, legal, né, e aí você olha o seu carrinho. Eu acho que essa é uma satisfação também que dá uma, sabe, uma coisinha gostosa lá dentro. Porque você olha o teu carrinho, você fala, o meu carrinho é um jardim. O meu carrinho Eu tem já tantas coisas aqui dentro que, putz, não tenho inveja tua, não tenho inveja tua. E eu vou passando com o carrinho. E, de fato, a conta é muito mais baixa. Eu acho que isso que é interessante. Olha, o pessoal continuou colocando aqui. Ó, tem gente que gosta de coisa chique. Crème brûlée. Crème brûlée também. Soufflé, quiche. Né? São coisas que realmente estão aí na lista das pessoas como comida afetiva. Né? quiche é muito fácil. Quiche é uma substituição muito fácil. Muito, muito fácil mesmo. Uhum. A quiche. Creme brulee eu não fiz nenhum, mas eu imagino que não seja isso. Porque as pessoas... Porque eu fico impressionada como nós, seres humanos, somos muito presos a paradigmas e coisas presinhas assim. A pessoa fala assim, mas como faz bolo sem leite? Uhum. Quem tem filho alérgico, aqui em casa minhas duas filhas eram alérgicas ao leite, todo mundo aqui de casa era feito com água, era feito com suco, né? Então, nós, às vezes, mas o que você come? Gente, eu dei durante 10 anos aula de educação nutricional para crianças em escola. E como eu era vegetariana, nessa época era ovo-lacto, eu só ia para a cozinha fazer coisas ovo-lacto-vegetarianas. Eles nunca perceberam. E a pirâmide de alimento tinha 10 grupos. Um grupo apenas era animal. Uhum. E o que você come? Os 9 grupos. Sim. E se você for ver, você vai comer os 8 grupos. Você não vai comer o grupo do leite, do queijo, mas e o animal, você vai comer todos os outros grupos. Sim. Né? E assim, falar em leite, né, Ju? É o leite vegetariano, você tem tantos tipos de leite que você escolhe. Para o que você quer essa receita? Engrossa, quer proteína, quer leveza, quer sabor neutro, quer sabor marcante? Você escolhe o leite que você vai fazer. Sim. E o leite de vaca é aquele leite aguado da caixa, com pus, com sofrimento, com tanta coisa. Né? Sim, realmente, dá uma chance, é dar uma chance. E eu acho que a gente não pode ter aquela pretensão de largar tudo. Comece experimentando fazer um dia de como a segunda sem carne, né? Um dia de refeição sem. E, de repente, você vai ver que é tão simples. Outro dia a gente tem um canal, minha filha que está assistindo deve saber quem foi. Algum desses canais no Instagram fez um cachorro quente com era uma cenoura inteira cozida. Depois que você cozinhou a cenoura e partiu, você marinava ela com um temperinho do seu agrado. Eu botei um pozinho defumado, grelhou na frigideira com azeite, maionese vegana, aquela cenoura e batata palha. Que cachorro quente maravilhoso! Foi meu jantar de ontem. Uma delícia. Né? Lá na Maria, bota aí, Maria, qual é o link? Para quem quiser esse cachorro quente. Olha, gente, cenoura marinada e grelhada no azeite, maionese vegana, que tem fácil de fazer e dura bastante na geladeira, uma batatinha palha, um cachorro quente. Nossa. Que não fica é chamado o not dog, né? O pessoal chama de not dog. Not dog. É realmente ótimo. Eu acho que é isso que você está falando, viu, Paty? A gente tem muitas opções. Né? Nós falamos aqui de rabanada, de salpicão, você já deu opções para substituir tender, chester, maionese, está no nosso e-book, uma receita de maionese, gente. Falou do arroz à piemontese, falou... então, outra que o Rafa falou, camarão na moranga também, que é uma outra coisa. Mas, gente, o camarão na moranga também é fácil de substituir, né? Porque, basicamente, ali a gente tem... Se usar, de repente, alguns cogumelos também pode ser muito bom, não pode, Paty? Eu acho que se eu tivesse que inventar, assim, de repente, um camarão na moranga, eu faria com grão de bico, leite de coco, tendendo com coentro, que eu sou a rainha do coentro, e poderia colocar um pouco de cogumelo para dar uma textura. Sim. E aí faria essa coisa cremosa, colocaria dentro para cozinhar na moranga. Maravilhoso. Nossa, tá feito. Gente, você acaba que você
começa a veganizar tudo que você vê. Você fala, isso aqui eu boto textura, eu boto isso, consistência, coloco aquilo. Então, hoje em dia tem muito canal bom, né, Ju? Muita gente aí Nossa. dividindo gratuitamente receitas maravilhosas que a gente faz, depois a gente vai mudando aquela receita e fazendo alterações pela nossa própria prática, né? Com Muito bom. certeza. Com certeza. Gente, olha, é só Coisa começar. Eu comi uma lasanha, fui para casa da minha filha, comi uma lasanha de um restaurante vegano do Rio. E aí eu não sei como é que era, mas eu inventei. Tinha um molho à campanha com fungo seco. Gente, esse molho à campanha, molho à bolonhesa, esse molho à bolonhesa de fungo seco é a coisa mais prática Uhum. e mais deliciosa. Que o fungo seco você tem em casa, ele cresce quando você hidrata, Sim. né? Então você dá aquela hidratadinha nele. Depois dele hidratado, você escorre, passa no azeite e processa ele para ele ficar bem miudinho. E aquele molhinho de tomate caseiro que você faz, coloca ali, é o molho. Esse molho, ele fica bom em tudo. Ele vai ficar delicioso só por cima do macarrão, para fazer uma lasanha, para qualquer coisa, para fazer uma camada de um escondidinho. Mas ele ficou tão saboroso, a lasanha que eu comi era com esse molho, e tinha uma camada que era de legumes entre a massa, né, e um molho branco vegetal que eu não sei do que era, poderia ser de tofu ou de castanha, o sabor se junta, eu não consegui definir também. Mas que lasanha maravilhosa. Sim. Olha como é que você pode organizar. Molho bolonhesa, temos de lentilha top, temos de fungo mais sofisticado, né? Temos de proteína vegetal texturizado, mais simples e barato. Sim. Então já temos 3 diferentes, com sabores diferentes. Sim. Para fazer uma lasanha e leite e creme e molho branco. Nossa, infinidade. E dá de para tofu, fazer uma de lasanha leite também usando esse mesmo molho branco, molho de tomate que você está falando. Dá para fazer camadas com legumes, né? Com Verduras que você pode fazer. Você pode fazer uma cenoura também bem fininha, bem temperadinha, pré-cozida, que você faz uma camada com ela. Você pode fazer com espinafre, pode fazer assim. É só sair as camadas e ir fazendo, né? Então, quer dizer, e vira um prato maravilhoso. E depois você observando bem, como você está falando, observando bem a questão da proteína, em que prato que eu vou colocar uma proteína mais, né? Ali falar assim, aqui vai ter mais proteína do que nos outros. Prestar atenção nesses pequenos detalhes, mas de fato tá tudo na mão da gente. Gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu acho que ficou aqui na caixa. Vamos lá. Opa, tem sim algumas coisinhas. O pessoal fala de moqueca vegana também. A lasanha a gente acabou de falar, né, Ilia? E deixa eu ver. Pergunta do Murilo aqui. Que dica vocês dão para substituir o frango doado nas cestas das famílias assistenciais? As cestas, né, assistidas por projetos. Substituir o frango, hein? Isso aí é uma questão daquilo que você está falando da paz do prato, né? Como fazer, no caso aí vai o leite. Muitos anos antes de eu ter o Paz no Prato, desde 92 que eu faço trabalho com famílias carentes, ensinando aquilo que era culinária, aproveitamento integral, né? Então já era vegano. Então, para você retirar esse frango, você tem que colocar alguma coisa que elas aprenderam a cozinhar. Na nossa produção, nós usávamos a proteína de soja, porque ela era barata e era versátil. Então, no dia da distribuição da cesta, a gente fazia um almoço em conjunto, almoçava, elas levavam a receita e levavam a cesta básica. Tem que ser por aí, porque senão, o que acontece? A pessoa não usa o ingrediente porque não sabe usar. Aqui em Petrópolis, uma época, há muitos anos, parece que distribuíram uma proteína vegetal de soja para as escolas e as pessoas não sabiam doar. Até uma amiga minha me chamou e eu fui dar um cursinho assim rápido de utilização de proteína vegetal para algumas merendeiras, né? Para ter ideias de fazer, porque a proteína vegetal eu não gosto muito em valor nutricional, é um produto muito industrializado, né? O resíduo da extração do óleo de soja, mas é aquilo que eu falei, o equilíbrio, mas ela é versátil pra caramba e tem um custo muito bom, né? E ela é muito prática de você usar, então por que não usar de vez em quando, né? E, nossa, foi maravilhoso. Mudança alimentar tem que ter educação nutricional. Esse é o objetivo do nosso projeto. Ensinar as pessoas, porque elas têm que provar. Não adianta ser uma aula de vídeo,
Porque a pessoa tem que comprovar comendo, nossa, isso é muito bom. Quando a gente fazia com as crianças na comunidade, que eles comiam quibe, nugget de frango vegetal, tudo isso eles comeram e não sabiam o que era. Então, com criança, a gente primeiro conquista e depois conta o que é. Né? Já o adulto, você pode ter uma perspectiva mais realista, abordando outros valores, como valor econômico, né? Como valor nutricional, uma série de coisas. Mas para a criança, eu trabalhei muitos anos com criança, você tem outro caminho, mas você também chega. Sim. Né? Você chega ao mesmo resultado. Sim, com certeza. Bom, nós estamos aqui bem avançado já no tempo. Olha só, com 10 minutinhos aí para a gente encerrar. Olha como voou, né? E gente, o nosso e-book ele está disponível no site do MOVE, tá? O pessoal subiu agora, então está disponível. Vão lá no www, não vou dar o endereço até o final, vocês vão esperar. Mas enfim, no finalzinho a gente passa certinho o endereço. Mas o nosso e-book, esse projeto que foi feito em parceria com a Patrícia Cunha, do Paz no Prato, e o MOVE, né, qual é o objetivo dele? Qual que é a grande intenção dele? A gente sabe que nós estamos aqui lidando com um público diverso, né, um público que tem variadas características. A maior parte do nosso público são mulheres, né, alguns homens corajosos que estão aí envolvidos também com a cozinha, com certeza, e também a faixa etária é bastante variada. É interessante a gente pensar o seguinte, gente. Muitas vezes nós somos solicitados a preparar alguns pratos, a gente pega, leva e faz. A questão da gente preparar um prato vegano para uma ceia de Natal, principalmente esta ceia, que ela vai ser bastante especial este ano, nós esperamos que todos estejam em casa, que todos estejam assim, com menos pessoas possível, tá? Porque a gente sabe que ainda nós não estamos vacinados, ainda vai demorar para o pessoal poder realmente estar, né, protegido da Covid. Então é importante que a gente procure pensar em termos assim mais aconchegantes, mais afetuosos com aqueles que estão conosco, na nossa casa, evitar aglomeração, evitar festas, né? E a nossa intenção com esse book é fazer que todas essas receitas elas sejam o mais acessível possível, elas tenham um sabor, uma nutrição muito rica e que possa ser encontrado facilmente o ingrediente que vocês vão utilizar. Tá? A gente sabe que a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, que está reunido, fazendo parte aqui do MOVE. Esse movimento pela ética animal espírita é um movimento que traz essa inspiração muito forte da gente converter mesmo as nossas vidas em todos os aspectos, na vivência do Evangelho, a todas as criaturas. Então é super importante que a gente, lá na nossa ceia de Natal, a gente traga esses valores, a gente traga esse amor todo, esse amor que inspira a Patrícia no Paz no Prato, que inspira outros projetos, como o próprio Gente Como a Gente, também aqui em São Paulo, que é um trabalho semelhante ao teu, viu, Patrícia? Eles não fazem entrega de cestas básicas, mas eles entregam também sanduíches com preparado de soja, bem gostoso também, no pessoal em situação de rua. Então, todos esses trabalhos que estão sendo feitos por irmãos e irmãs nossos, em várias linhas religiosas, mas todos comprometidos aí também em desenvolver um tipo de alimentação sem sofrimento animal, né? Mesmo aqueles que não têm religião, que estão empenhados, estão sendo voluntários, é super importante que a gente traga isso na nossa vivência também familiar. É interessante, sim, como a Patrícia falou, as crianças a gente pega pelo sabor. Os mais velhos, a gente vai trabalhando algumas questões de experimenta, vai. Tá bom, tá gostoso, é diferente, experimenta, não é gororoba, né? Já é uma coisa muito bem preparada, uma aparência ótima. Então, a gente está hoje com essa faca, a faca e o queijo vegano na mão, e é importante que a gente faça e prepare da melhor forma possível a nossa ceia. O nosso livro, esse projeto maravilhoso, tem esse espírito, tá? Que é trazer para o lar de todos nós aqui bastante amor, bastante alegria. Ele vai estar disponível aí para vocês no site do MOVE, www.eticaanimalespírita.org, tá? Vocês procurem ali, agora não sei direito, deve ser em publicações, se não me engano, tá? Vocês encontram lá no nosso menuzinho, vai abrindo as janelinhas e vai conseguir achar por lá. E a gente vai ainda comentar mais alguma coisinha aqui, se ver se tem mais algum comentário que tenha ficado aqui.
Eu acho que não, eu já vi todos estes. Não vou fixar nenhum comentário. Mas eu gostaria apenas de trazer aqui para nós, gente, a citação que a gente colocou no e-book, tá? Que eu acho que a gente pode refletir sobre ela para a gente poder ir encerrando a nossa live hoje. Nós colocamos aqui uma citação que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Vocês encontram esse livro online em PDF, tá, gente? É um livro maravilhoso para reflexões sobre o Natal, realmente. Foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Vários espíritos ditaram mensagens, poemas maravilhosos. E esse aqui nós destacamos Pensamentos do Natal, um trechinho da mensagem de Emmanuel. E ele vai dizer assim: na celebração do Natal, diminui quanto possível a matança dos animais, nossos companheiros na romagem evolutiva. Não olvidemos que o Senhor encontrou junto deles o seu primeiro lar na insegurança da estrebaria. Às vezes a gente se esquece disso, né, Paty? A gente esquece onde que Jesus, né, primeiro lugar em que ele esteve nesse mundo, onde ele foi recepcionado. E é interessante porque existem algumas, no próprio site do MOVE, no catálogo, se vocês derem busca por Natal, vocês vão achar vários trechos que foram ditados pelos espíritos falando sobre o Natal, poemas belíssimos, também histórias para serem contadas, como a história do Peru Pregador, que é fantástica. E tem uma outra história que vai narrar no livro de Boa Nova, sobre como foi difícil, né, para Maria também chegar até aquele local, né, tendo que, grávida, já prestes a dar à luz, e foi tão difícil para ela encontrar, junto com José, um local onde eles pudessem estar tranquilos, serenos. E justamente na presença dos animais é que eles encontraram essa bênção divina de acolhimento entre as criaturas mais simples, os nossos irmãos menores. Foi onde ele nasceu, justamente talvez para nos dizer: olha, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Então, quando Jesus nos fala exatamente isso, da vida abundante, a gente muito egoisticamente coloca essa vida para nós, né? Para que todos os seres humanos, todos aqueles que ouviram a voz do Cristo, tenham vida abundante. Mas não vamos esquecer que aqueles que primeiro ouviram Jesus nesse planeta foram os nossos irmãos animais. Então, nessas horas, a gente precisa ficar com essa meditação no coração, né, Paty? Você quer falar alguma coisa para se despedir? Alguma outra coisa que você gostaria de ter dito e não disse? Não, eu queria falar mesmo desse sentido do Natal, sabe? Eu acho que esse Natal está tão diferente e eu acredito que em muitos lares as pessoas não são todas vegetarianas, as que estão nos assistindo. Eu acho que seria uma proposta de Natal, né? É o aniversariante, a gente sempre dá alguma coisa que o aniversariante gosta. Uhum. E o coração compassivo de Jesus deve se sentir muito, muito entristecido de ver como nós comemoramos com morte a vida, com V maiúsculo, que ele nos trouxe. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: os animais veem em nós, ou esperam de nós, o que esperamos nos nossos benfeitores. Então, os animais nos olham com uma confiança tão profunda que dói no coração pensar que nós vamos apunhalá-los depois. Então, realmente, eu acho que é um momento. Vamos aproveitar essa pandemia. Da onde veio tudo isso? Né? Veio de um local onde se criava e vendiam animais silvestres para consumo humano. Sim. Então, eu acho que o planeta está gritando. Vamos olhar os animais sobre uma nova ótica, uma ótica diferente, né? Uhum. Onde o nosso ser não pode ser mais importante do que o sofrimento de um irmão. Eu acho que é uma proposta, é um dia só no ano, só porque Jesus ia ficar muito feliz. Sim, e pouco a pouco vamos fazer todos os dias virar Natal. Com certeza, com certeza. Todos os dias. Todo dia. É isso. Bom. Fiquei muito feliz, foi uma live ótima. Bom. Eu espero que as pessoas tenham sido motivadas a experimentar essas receitas. E eu vou dar uma dica: não fala assim, quer provar essa crostata de abacaxi vegana?
Fala, quer provar essa crostata de abacaxi? Quer comer essa quiche de alho poró? Você quer comer esse assado? Né? Então, é isso. Né? Os pratos não precisam ter o sobrenome vegano, eles são alimentos. Eles são ricos em nutrientes, né? Sim. E é isso. É isso. Com certeza. É mais simples do que a gente pensava. E muito mais amoroso do que a gente pode imaginar. Mas, enfim. Queridas, queridos, a gente vai encerrando a live hoje. Muita gratidão, todos nós. Gratidão ao nosso querido Pai Francisco, ao nosso Jesus, nosso Mestre, por ter vindo até nós, a todos nós, humanos e não humanos, a toda a natureza, exemplificar o quanto o amor pode edificar os nossos corações e pode transformar os nossos espíritos. Então, vamos realmente comemorar o aniversário de Jesus nesse ano, vamos estar com muita alegria entre todos aqueles que fazem parte da nossa família universal, louvando a chegada do nosso Mestre, com profunda gratidão, servindo apenas amor, sempre amor. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Baixem o nosso e-book. Muito agradecimento novamente a Patrícia, agradecimento público, sincero do coração, trabalho maravilhoso. Apoiem, gente, sigam a Paz no Prato, tá? Vale a pena, deem aí, de repente participem também, se vocês moram em Petrópolis, né? Agreguem para que esse trabalho cresça e tenha bastante força. Muito obrigada. Tchau para todo mundo, obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram conosco, gente. Boa noite, muito obrigada. Feliz Natal, com muita paz e vida. É isso. Tchau. Tchau.